Meu Senhor, meu Jesus, a Ti dirijo as primeiras palavras que se formam não apenas em minha voz, mas na câmara mais íntima da minha alma. Neste instante de silêncio sagrado, onde o mundo exterior recua e a eternidade se aproxima, eu te chamo. Não como quem invoca um juiz distante, mas como a criança que estende as mãos para o Pai, que é a própria fonte de toda a luz e de todo o conforto. Há uma sede que nenhuma água terrena pode saciar, e é essa sede por tua presença imaculada que me traz humildemente a este lugar de joelhos e coração aberto. Eu te agradeço primeiramente e acima de tudo pela respiração que me sustenta e pelo batimento cardíaco que ecoa a tua promessa de vida. É um milagre contínuo, essa existência tecida por teu amor inabalável, um presente que muitas vezes negligenciamos na pressa e no tumulto dos dias. Sinto uma gratidão que transborda, que inunda as margens do meu ser, por saber que, mesmo quando meus olhos estão fechados pela dúvida ou pelo cansaço, a tua visão sobre mim permanece perfeita e imutável. A tua graça, meu Deus, não é um evento isolado, mas o tecido subjacente de cada momento, o suporte invisível que impede minha queda total. Eu anseio que esta oração seja mais do que meras palavras ditas, que ela seja um canal de nutrição espiritual genuína, um bálsamo para as feridas que trago e que muitos que me ouvem também carregam. Que ela aprofunde a confiança não em meus próprios recursos falíveis, mas na tua orientação divina, que é a bússola perfeita em meio às tempestades da vida. Que a tua unção desça sobre este momento, preenchendo o vazio, curando a descrença e estabelecendo um fundamento de fé que não possa ser abalado por nenhuma circunstância terrena. Eu me rendo à tua majestade, reconhecendo que és o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, e que em ti reside a plenitude de toda a esperança. Que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento humano, comece a se instalar em meu espírito agora, preparando o terreno para tudo o que está por vir. Meu coração te clama com fervor, ó presença santa, manifesta-te em poder e mansidão, e preenche este vaso de barro com a tua glória inexprimível. A minha gratidão por quem tu és é um rio sem fim, uma corrente ininterrupta que flui da fonte da tua eterna bondade, cobrindo todas as minhas insuficiências e todas as minhas falhas. Agora, volto o meu coração para o mapa complexo da minha peregrinação espiritual e para a paisagem atual das circunstâncias da minha vida. Olho para o caminho que percorri e o que se estende à minha frente, e reconheço que ele é pavimentado tanto com pedras de tropeço quanto com flores radiantes da tua bênção. Há um peso que pressiona, Senhor, uma névoa de incerteza que às vezes obscurece a visão do próximo passo, não apenas para mim, mas para todos aqueles que se encontram em jornadas de dificuldade extrema. Humilmente, reconheço o paradoxo da existência. A alegria profunda dos pequenos milagres diários, o riso de entes queridos, o nascer do sol, a simples provisão, coexiste com a sombra densa das provas que parecem exigir mais força do que possuímos. Neste momento, sinto o fardo das preocupações não resolvidas, a ansiedade sutil que se agarra à beira da mente, falando de insuficiência e medo do futuro. É no meio deste campo de batalha interno que a alma clama por uma intervenção que seja mais do que temporária, mas que seja permanentemente transformadora. Anseio por essa graça que não apenas alivia a dor, mas que a utiliza para forjar um caráter mais resiliente e mais parecido com o teu. O desafio é manter a fé vibrante quando os sentidos terrenos gritam o contrário, quando as evidências factuais apontam para a perda ou para o fracasso em áreas vitais da minha jornada. Eu te peço a sabedoria para discernir a tua mão oculta mesmo nos reveses mais dolorosos e humilhantes. A minha busca é por um conforto que não seja superficial, mas que penetre até os ossos e estabeleça uma paz inabalável, independentemente do que aconteça no exterior. Esta busca por direção é incessante.
Ajuda-me a enxergar que as provações não são punições, mas sim refinamentos, e a carregar a minha cruz diária com dignidade e com a certeza reconfortante de que nunca estou só, nem por um instante sequer. Meu Deus, se a estrada é íngreme e o corpo está fatigado além da conta, que o meu espírito encontre em Ti a fonte inexaurível de energia e a razão para dar o próximo passo. Guia os meus pés hesitantes. Que a minha alma permaneça transparente diante de Ti, expondo cada ferida e cada temor que carrego silenciosamente. Enquanto reflito sobre esta realidade da caminhada, o coração de minha oração se desdobra em pedidos específicos, carregados de uma sinceridade desarmada e de uma fé que, embora testada, permanece inabalável. Meu Senhor, Tu conheces as minúcias dos meus desafios atuais, aquela área da minha vida onde a provisão parece escassa e o futuro financeiro incerto, o relacionamento familiar que precisa desesperadamente de cura e reconciliação após longos períodos de silêncio e mágoa, e a decisão complexa sobre o meu propósito de vida que paira sobre mim e exige uma clareza que só a Tua sabedoria pode oferecer. Peço-Te, com a confiança de uma criança, que me dês a força necessária para enfrentar o dia de trabalho com integridade e diligência, transformando o cansaço em testemunho de perseverança. Onde há fragilidade física ou emocional, ofereça-me a Tua armadura protetora. Onde há a sensação de fragmentação e de alma partida, eu imploro por Tua cura restauradora profunda. Não se trata apenas de curar o corpo de males visíveis, mas de sarar as memórias dolorosas e as feridas emocionais internas que insistem em ditar o ritmo da minha vida com padrões destrutivos. Eu Te suplico por sabedoria prática e discernimento aguçado, que as minhas palavras sejam poucas, medidas e gentis, que as minhas ações sejam justas, guiadas pela ética e pelo amor, e que a minha mente esteja focada naquilo que é eterno e verdadeiramente relevante, e não apenas no transitório e fútil. Necessito urgentemente da Tua intervenção na situação material que me oprime, para que as necessidades básicas sejam supridas com dignidade e para que eu possa, por minha vez, ser um canal de bênção e generosidade para os outros que estão em necessidade ainda maior. Derruba as barreiras de comunicação que se levantaram entre mim e aqueles que amo, restaurando o diálogo genuíno. Eu entrego a Ti, de forma absoluta, o controle sobre estes domínios da minha vida que insisto em tentar governar sozinho, apenas para descobrir a minha limitação e a minha incompetência. Que o meu desejo mais profundo, Senhor, seja o de honrar-Te em cada escolha e em cada interação. Agora, recordo um momento que definiu meu caminho e que serviu como um divisor de águas em minha compreensão da graça e da necessidade humana. Foi aquele período de intensa crise, Senhor, onde o chão parecia ter desaparecido por completo sob os meus pés. Um momento de virada que abalou a minha fé até o seu cerne, compelindo-me a buscar-Te com uma ferocidade e uma desesperação que eu nunca havia conhecido antes. Lembro-me daquela noite de escuridão profunda, onde a notícia devastadora chegou sem aviso e transformou a estabilidade percebida da minha vida em caos líquido e inevitável. Foi a realização repentina e brutal da minha própria impotência diante das forças incontroláveis, da doença, da perda ou da traição. Naquele instante de choque, não havia mais espaço para orações superficiais ou rituais vazios. Era a alma gritando por salvação, agarrando-se à borda do precipício com as últimas forças. Essa realização abriu meus olhos para a verdade de que, embora eu pudesse planejar e trabalhar com diligência incansável, a soberania final pertencia unicamente a Ti, e que o poder de sustentação não estava em meus braços. Aquele evento, meu Deus, não apenas me esvaziou de orgulho e autossuficiência, mas também magnificou minha profunda e inextinguível necessidade da Tua intervenção divina para simplesmente existir. Eu fui forçado a confrontar os temas fundacionais da minha oração, a fragilidade da saúde humana, a fugacidade dos bens materiais e, acima de tudo, a suprema e vital importância de uma âncora espiritual que resistisse ao naufrágio iminente.
O desafio não era simplesmente sobreviver àquele momento de trauma, mas ressurgir dele com uma fé que fosse mais pura, mais robusta e mais temperada pelo fogo da provação. Coloquei diante de ti o peso daquelas perdas, o medo da incerteza prolongada e a dor crua de me sentir abandonado pelo mundo. Mas foi exatamente naquele abismo que senti a tua presença mais palpável, um abraço firme que impediu o colapso total da minha estrutura emocional e espiritual. Eu te suplico para que a lembrança daquele ponto de inflexão sirva eternamente para reforçar que não há vale tão escuro, nem desafio tão grande que tua luz de esperança não possa penetrar e iluminar o caminho. Enquanto mergulho mais fundo no cerne da minha existência, discuto contigo em vulnerabilidade total o impacto contínuo desses desafios em minha alma e o meu fervoroso pedido por uma transformação completa e duradoura. Não busco apenas alívio externo e temporário, mas sim o profundo trabalho interior que leva ao perdão genuíno, tanto o teu perdão para as minhas falhas e transgressões contínuas, quanto a capacidade libertadora de perdoar aqueles que me feriram e, mais difícil ainda, de me perdoar pelos erros repetitivos que cometi contra o meu próprio bem-estar. A ferida da culpa e do remorso é pesada, Senhor, e somente a tua graça curadora pode removê-la e substituí-la pela paz incondicional que prometeste. Eu te suplico por essa força transformadora que me permite transcender minhas inclinações naturais para o medo, a procrastinação e o egoísmo destrutivo. Que a tua renovação espiritual não seja um evento de um dia, mas um processo diário e constante de santificação, onde a cada manhã eu me levante um pouco mais renovado e mais parecido com a imagem de Cristo. Reflito com profunda introspecção sobre como todas as minhas experiências passadas, sejam elas marcadas pela alegria efusiva e sucesso ou pela mais amarga tristeza e fracasso, têm atuado como escultores da minha fé em constante evolução. Cada falha aprendida, cada sucesso humilde, cada lágrima derramada foi usada por ti para moldar um entendimento mais profundo da tua fidelidade imutável. O teu amor incondicional, meu Jesus, é o toque sacro que reverte o desespero em resiliência. É a rocha angular que sustenta minha convicção inabalável em meio ao ceticismo do mundo. Testemunho, com a mais absoluta certeza, os momentos em que a graça divina se manifestou de maneira inequívoca. O livramento inesperado que mudou o curso de um desastre. A palavra de conforto entregue por um amigo no momento exato de maior solidão. A provisão material que surgiu do nada aparente. Estes são os pontos de referência sagrados que reforçam minha fé e meu compromisso de jamais duvidar. Peço-te que aumentes a minha capacidade de absorver o teu poder para que eu possa refletir a tua luz em um mundo que está desesperado por ela e por um exemplo de esperança viva. Finalmente, preparo o santuário do meu coração para a resolução final e para minha reafirmação de propósito, abordando com honestidade inabalável as perguntas que ainda ecam silenciosamente. As dúvidas persistentes sobre o porquê de certas dores prolongadas e o medo sutil de que a minha capacidade de resistir se esgote no próximo obstáculo. Meu Deus, eu te peço clareza para lidar com estas incertezas, não necessariamente respostas imediatas para o mistério da dor, mas a força para descansar na certeza de que tu és bom e justo, mesmo quando a vida parece manifestar o contrário. Eu entrego a ti este desejo obsessivo de controle e renovo a minha fé em tua graça que tudo supera e aperfeiçoa. A essência de toda esta oração é uma reafirmação simples e profunda do meu absoluto e incondicional trust em tua orientação divina para o meu caminho e para o caminho daqueles que amo. Eu me comprometo, a partir deste momento, a viver cada instante alinhado com a tua vontade soberana. As minhas ações serão passos concretos de fé e obediência. Dedicarei tempo diário e inegociável à meditação na tua palavra, buscando não apenas conhecimento teológico, mas transformação prática do meu ser.
Procurarei ativamente oportunidades para servir ao próximo com altruísmo e compaixão, reconhecendo que a cura das minhas próprias feridas está frequentemente ligada ao ato de aliviar a dor de outrem. E, acima de tudo, escolherei conscientemente a gratidão ininterrupta sobre a murmuração e a reclamação. Eu te peço que a tua bênção desça com poder e graça sobre todos que leem ou ouvem estas palavras, aqueles que carregam fardos invisíveis de dificuldades e desânimo. Que eles encontrem neste momento de oração a força sobre-humana para superar, a coragem moral para continuar lutando e a certeza inabalável de que são profunda e pessoalmente amados pelo Criador do Universo. Meu Jesus, que o teu infinito amor, a tua misericórdia inesgotável e a tua guia constante permaneçam conosco, nos guardando da desesperança. Que a esperança que se encontra exclusivamente em ti seja o farol que jamais se apaga nas noites escuras da vida. E com o coração repleto desta convicção inabalável e desta promessa de fidelidade, eu entrego este meu ser a ti, hoje e para toda a eternidade. Amém. Além da súplica imediata por alívio, eu anseio por mergulhar nas profundezas da tua graça para um trabalho mais refinado, Senhor. A vulnerabilidade que apresento agora não é apenas sobre as circunstâncias externas, mas sobre a luta interna contra um inimigo silencioso, a autocondenação incessante e o perfeccionismo destrutivo. Peço-te que retires de mim o peso esmagador das expectativas não atendidas, aquelas que eu mesmo imponho, e que me dês a capacidade de aceitar a beleza imperfeita da minha jornada. É fácil pedir o teu perdão para os grandes pecados, mas a verdadeira transformação reside em absorver a tua misericórdia para as falhas diárias, para a incapacidade de ser suficientemente bom aos olhos do mundo e, dolorosamente, aos meus próprios olhos. Necessito de uma cura que transcenda o físico, que reorganize a arquitetura da minha alma, concedendo-me a liberdade de viver sem o chicote da culpa retrospectiva. Que a tua força não se manifeste apenas em atos grandiosos de superação, mas na paciência cotidiana de recomeçar após cada deslize, transformando a frustração em humildade e o julgamento em compaixão por mim mesmo e, consequentemente, pelos outros. Em uma análise mais profunda e com uma introspecção mais avançada, contemplo como cada fase da minha vida, desde os vales mais sombrios até os picos de êxtase espiritual, foi meticulosamente utilizada por ti para esculpir a minha fé atual. Não se trata de uma fé estática, meu Deus, mas de um organismo vivo que cresce e se adapta à medida que é provado. Recordo-me de que, no início, minha oração muitas vezes era transacional. Eu pedia e esperava uma resposta imediata e tangível. No entanto, o prolongamento de certas lutas, a perseverança através de uma doença crônica que não se curou instantaneamente, ou a espera por uma justiça que tardou anos a chegar, me ensinou a diferença entre a fé mágica e a fé madura, que confia no caráter do ferreiro, mesmo quando o aço está incandescente na forja. É neste fogo, onde a dor ameaça consumir, que a verdadeira resiliência é forjada. O processo de santificação, portanto, torna-se visível não na ausência de problemas, mas na qualidade da minha resposta a eles, na capacidade de louvar mesmo enquanto as lágrimas escorrem. A tua presença constante, o Immanuel, não é uma teoria, é a promessa que impede que o desespero se torne o meu narrador principal. A convicção inabalável da tua soberania, que sustenta esta oração, não é baseada em sentimentos voláteis, mas em evidências concretas e repetidas de tua intervenção sustentada. A evidência mais robusta para mim reside na estabilidade inesperada que encontrei em momentos de turbulência externa total. Lembro-me de quando, confrontado com a perda de um pilar de segurança, senti uma quietude interior que não fazia sentido humano. Era a paz que, conforme a tua palavra sagrada revela, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Este é o meu testemunho pessoal.
A intervenção divina nem sempre é o raio que destrói o obstáculo, mas a âncora invisível que impede o meu barco de ser levado pela correnteza. Outro poderoso marco de referência sagrada é a comunidade que colocaste ao meu redor. Pessoas que, em momentos críticos, agiram como anjos com pés de barro, emprestando sua força, seu tempo e seus recursos, sem que eu precisasse sequer pedir. Estes são os milagres silenciosos que atestam a tua provisão e o cuidado meticuloso que tens por cada detalhe da minha vida. A convicção se fortalece ainda mais quando vejo que as sementes de bondade e obediência, plantadas com esforço e sacrifício em épocas de fartura ou de escassez, retornaram multiplicadas, muitas vezes através de fontes completamente inesperadas. Esta certeza me impulsiona a buscar a transformação, não por obrigação religiosa, mas como uma resposta amorosa à magnitude da tua graça inesgotável e da tua misericórdia sem fim. É a garantia de que o propósito por trás da dificuldade é maior e mais nobre do que a dor momentânea, e que a obra que iniciaste em mim será levada a cabo até o dia final. O meu espírito, fortalecido por estas recordações e por estas provas de fidelidade, clama por mais de ti, por uma união mais íntima que me torne um reflexo cada vez mais puro da tua glória e poder transformador no mundo. Ao recolhermos os fios desta tapeçaria de oração que tecemos juntos, meu Senhor, percebemos que o propósito da súplica se aprofunda e se refina. Deixamos de buscar meramente a correção dos eventos externos para internalizar a exigência da transformação, reconhecendo que a paisagem da vida, com suas alturas de louvor e seus abismos de incerteza, não é caótica, mas é um ambiente cuidadosamente calibrado para forjar a maturidade espiritual. A implicação cumulativa de cada segmento da nossa conversa franca é que a verdadeira resiliência não é uma qualidade inerente à nossa natureza finita, mas uma força extrínseca, infundida pela tua graça no exato ponto da nossa confessa falência. Este percurso de fé, que expôs tanto a fragilidade humana quanto a magnitude da tua fidelidade, nos conduz a uma encruzilhada de clareza. A epifania da impotência, aquela realização avassaladora de que não podemos governar o destino ou a saúde com a nossa própria vontade, converge com a gratidão primordial para formar uma base inabalável. Não é um fundamento construído sobre promessas de prosperidade material instantânea, mas sobre a paz profunda que advém da rendição do controle. A convergência dos temas das nossas necessidades específicas e do momento de crise que nos despertou reside justamente no entendimento de que os desafios urgentes da nossa vida, sejam eles a escassez material ou o conflito relacional, servem como âncoras brutais que nos impedem de flutuar na ilusão da autossuficiência. Eles são, na verdade, instrumentos de purificação, retirando as camadas de vaidade e nos expondo à única fonte de sustento verdadeiro. Em face destas revelações, a busca pela cura interior e pelo perdão, que discutimos com tanta vulnerabilidade, ganha uma dimensão essencial. A arquitetura da alma não pode ser restaurada apenas com remendos superficiais. É necessário que a reforma seja radical, alcançando as fundações do remorso e da autocondenação. O aprofundamento da nossa fé, testada e reafirmada pelos marcos de referência sagrados, aqueles momentos onde a provisão surgiu inexplicavelmente ou o conforto foi entregue através de mãos humanas, sugere que o caminho a seguir não é pavimentado por certezas visuais, mas por uma confiança cega no passo imediatamente à frente. A lição consolidada é que, ao pararmos de exigir espetáculos e ao aceitarmos a intervenção sutil, manifestada na paz que supera o entendimento, encontramos o verdadeiro poder que nos capacita. Refletindo sobre esta jornada até aqui, somos chamados a um novo nível de coerência. Não basta ter experimentado a graça, é imperativo viver a partir dessa graça. O que se desenha agora é a exigência de que a oração não seja o fim de um processo, mas o início de um novo padrão de existência.
Todos os nossos clamores por sabedoria, força e transformação culminam no reconhecimento de que o teu propósito para nós não é apenas nos livrar da dificuldade, mas nos transformar através dela, tornando-nos testemunhos vivos da resiliência que só a aliança contigo pode gerar. Este discernimento nos prepara, portanto, para selar o compromisso de viver a fé de maneira ativa e irrestrita. O peso da experiência anterior agora se converte no impulso para a ação futura, exigindo um fechamento que seja tanto um ato de louvor quanto uma declaração de intenções irrevogáveis. O que resta é ancorar toda a súplica em um voto de total obediência e guiar o nosso espírito e o espírito de quem nos ouve em direção à resolução final, onde a dúvida é substituída pelo ato consciente de confiar e agir. Meu espírito se inclina, Senhor, diante da magnitude destas implicações, sabendo que a dificuldade enfrentada é apenas a moldura para o retrato da tua fidelidade, e esta conscientização nos impele adiante. O momento não é de hesitação, mas de consolidação dos ganhos espirituais e de preparação para o voto final de uma vida entregue. A síntese é clara, a fragilidade é o caminho para a fortaleza. Diante de tudo o que foi derramado neste altar de palavras, restam as últimas névoas da mente humana, as perguntas sobre a linha do tempo divina e a persistente inquietação sobre o amanhã. Eu as entrego, Senhor, não buscando mais a resposta imediata que satisfaça a minha curiosidade, mas buscando a sabedoria que me ensina a habitar pacificamente na incerteza. A bússola da tua vontade nunca erra, mesmo que o meu horizonte pessoal esteja obscurecido pela mais densa das tempestades. Reconheço que o maior desafio espiritual reside em manter a fidelidade incondicional no longo e cansativo período entre a oração e a manifestação tangível da resposta. É neste espaço de espera, onde a paciência é testada e o desânimo espreita, que a verdadeira estatura da nossa fé é medida. A síntese definitiva de toda esta súplica é que a dificuldade, seja ela a crise avassaladora ou a corrosão sutil do desânimo diário, não é um erro no plano divino, mas o seu método mais eficaz de forja. O incentivo para todos nós que nos encontramos em vales profundos de provação não é uma promessa ingênua de que a dor será magicamente extinta, mas a garantia irrefutável de que a tua fidelidade é o chão inabalável sobre os nossos pés exaustos. A implicação de termos atravessado estes estágios de gratidão inicial, de reconhecimento de nossas feridas e de busca por transformação é que aprendemos que o nosso poder não reside na capacidade de evitar o sofrimento, mas na certeza de que tu o usas como matéria-prima para uma obra maior de caráter e de testemunho. A paz que busco não é a ausência de conflito, mas a presença firme do teu espírito no centro do conflito. É a compreensão de que o milagre mais profundo não é o obstáculo removido instantaneamente, mas sim o coração que aprende a louvar e a confiar enquanto atravessa o obstáculo, transformando a murmuração em meditação. Esta transformação exige uma postura ativa e vigilante. Portanto, a conclusão desta oração não é um ponto final, mas o início de um juramento de continuidade e de uma prática diária de fé aplicada. Eu reafirmo, com total convicção, o meu compromisso de viver de forma coerente com a graça que recebi. Isto significa dedicar tempo de maneira inegociável à quietude e à escuta, pois é na ausência do ruído do mundo que a tua clareza se manifesta e a voz do Espírito se torna audível sobre o clamor do medo e da ansiedade. Significa praticar a compaixão e a diligência em minhas responsabilidades, transformando a gratidão que sinto em serviço prático e desinteressado ao próximo. Que a minha vida seja, a partir de agora, a prova viva e inconfundível de que a fé, quando confrontada com o fogo, não se extingue, ela se torna ouro refinado, inquebrável. Que esta convicção profunda se estenda e se ancore na alma de cada pessoa que compartilha o fardo da dificuldade e do desânimo. Que a minha vida seja, a partir de agora, a prova viva e inconfundível de que a fé, quando confrontada com o fogo, não se extingue, ela se torna ouro refinado, inquebrável.
Que esta convicção profunda se estenda e se ancore na alma de cada pessoa que compartilha o fardo da dificuldade e do desânimo. Que a mensagem deste nosso encontro sagrado seja clara e ressoante. A dificuldade é inerentemente temporária e passível de transmutação, mas a graça que nos sustenta e nos ensina é eterna e inesgotável. Tu és o guardião da nossa esperança, o mestre da nossa resiliência. Que a tua paz, que excede todo entendimento e supera toda a lógica humana, nos envolva e nos proteja agora. Que a nossa jornada continue sobre a certeza de que nunca caminhamos sozinhos, pois o Emmanuel, Deus conosco, é a nossa promessa. Assim, com o coração desarmado de dúvidas, resoluto no propósito e em total descanso na tua soberania, encerro esta súplica. Permanecerei vigilante, cheio de expectativa pelo que tu hás de revelar e realizar, sabendo que a verdadeira prática da fé começa precisamente no momento em que nos levantamos deste lugar de oração para enfrentar o dia que se inicia. É na ação humilde e dependente que a jornada de encorajamento se cumpre. Amém.